Sejam bem-vindos ao Doc Money, o podcast onde médicos falam sobre dinheiro sem tabu. Eu sou o Rafael Rodrigues, especialista em finanças, e ao meu lado, meu amigo e sócio, o Dr. Danilo. Tudo bem, Danilo? Tudo ótimo, meu nome é Danilo Guimarães. Aqui você vai encontrar conversas sinceras, dicas práticas para você que vive essa vida insana da medicina e quer prosperar financeiramente sem perder a sua qualidade de vida. Nessa sequência de episódios agora que nós separamos, vai fazer só eu e o Rafa, que a gente vai trazer uns conteúdos bem legais para vocês, né? Hoje a gente vai falar sobre aposentadoria para médicos, começar aos 30, 40 ou 50, qual é o melhor? A gente sabe, né, Rafa, que quanto antes você se planejar, melhor, né? Mas, e aí, se o médico já passou dos 30, por exemplo? Exato. Como é que a gente faz, né? É isso que a gente vai tratar hoje nesse episódio. E é interessante esse episódio porque praticamente quase todos os médicos que eu começo a atender, que a gente começa a atender, vai montar um planejamento. Às vezes ele não parou para definir isso, eu quero parar aos 50, aos 60 com essa renda aqui. Então esse episódio é justamente para isso, para você ver a importância de começar a se planejar para isso, tá bom? E aí a gente separa em blocos aqui o primeiro bloco, né, do nosso episódio, o problema invisível. E aí, o Danilo, eu vou te fazer uma pergunta, a gente começa Vai aí que eu vou ser o entrevistado hoje. Exatamente. Quando o médico deveria começar a pensar em aposentadoria? Pensar, aos 30, 40, 50, qual que é a idade ideal ali, na sua opinião? Ou, por exemplo, qual que é a renda ideal para ele começar a pensar nisso? Eu acredito que quanto antes ele se planejar, melhor. Ou seja, por exemplo, o médico que nos ouve, né? Ou, por exemplo, até o cara que ainda nem formou, o cara que é interno. Ele já tem que pensar mais ou menos em uma idade que ele gostaria de se aposentar. Então vamos pensar que você gostaria de se aposentar aos 60 anos, aos 40 anos que seja, aos 50 anos. Qual é a renda que você quer ter lá, né? Quando você quiser se aposentar? Você quer ganhar 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil? Qual que é a renda que você quer ter quando você se aposentar? Então você tem que ter duas coisas, data e valor que você quer receber, porque aí você vai ter o tempo para você chegar até lá, né, que é a sua idade hoje, somado ao tempo, diminuído pelo tempo que você quer se aposentar, né, Rafa? Sim. E quando você chegar lá, você sabe se você vai conseguir o valor que você quer ou não. Agora, se você for só baseado no valor, pode ser que você consiga chegar até antes. Sim, né? Exato. E eu acho que a intenção, né, do médico começar a pensar isso o quanto antes, é porque o quanto antes você começar, mais fácil é. Então, uma pessoa que começa aos 50 vai ter que fazer muito mais esforço do que uma pessoa que assim que se forma, por exemplo, aos 30, 30 e pouco, já começa a montar esse plano de previdência. Por exemplo, eu faço uma coisa na minha renda, que é até com os clientes, que uma parte do investimento que ele faz mensalmente é para aposentadoria. Por exemplo, às vezes você vai ter que pagar um INSS, mas você tem que pensar que esse aporte está sendo o seu INSS. Sim. Porque daqui 10, 20, 30 anos, será que ainda vai estar de pé? Então, assim, se você tem que contribuir para o INSS, você não tem opção. Então, por que não fazer isso, te separar ali uma porcentagem pequena para esse longo prazo? E aí você já começa por exemplo, você que está escutando agora e começou a sua carreira agora, já começa. Tenho 50, Rafa. Dá tempo ainda? Dá tempo. Mas você vai ter que fazer um esforço maior para você alcançar. Por exemplo, você tem 50, eu quero me aposentar aos 60. O esforço vai ter que ser maior. E eu acho que uma coisa que o médico tem que colocar na cabeça, que renda alta não é segurança. Renda alta é diferente de segurança. Por quê? Às vezes é uma ilusão. Eu recebo lá 50 mil, 30 mil, o que for ali. Eu acho que a média aqui no Brasil do médico é entre 25 e 30, né? Que a gente tinha pesquisado. Olhou, era 18.800, era coisa até assim. menos, era até menos. Mas vamos colocar lá 25 mil. Você começa a receber 25 mil, tava recebendo a bolsa de 3, 4 mil. Passa a receber 25 mil. Se você estava dando conta antes ali com essa bolsa e fazendo alguns plantões, se a sua renda aumenta, começa a ter esse pensamento de se aposentar. Por quê?
Isso da renda é ilusão. Você está recebendo 25 mil, aí você começa a receber 30, 40, 50. Aumenta o seu padrão de vida, começa a não sobrar nada ou até faltar. Você depende daquilo entrando. Se uma hora você, sei lá, passa mal, fica parado um mês, você quebra. Sim. Então a renda alta não é segurança. Segurança é o quê? Você ter um plano de aposentadoria, separar uma porcentagem e aquilo e assim você construir a sua segurança. Segurança não é renda, segurança é patrimônio. Eu acredito que a renda alta, muito pelo contrário, talvez seja até uma armadilha para que o médico não consiga se aposentar. Então, se você tem uma renda alta e gasta de acordo com aquela renda alta, faz com que você nunca consiga sair dos seus trabalhos, dos seus plantões, né? Porque se você gasta de acordo com aquilo que você ganha e não se planeja para parar um dia, vai fazer com que você fique dependente dos plantões, dependente dos trabalhos que você tem, né? Inclusive, você falou uma coisa, Rafa, que eu acredito que a maioria dos médicos não sabem, tá? Que o pagamento do INSS no Brasil é obrigatório, né? Exato. Então, muitas vezes eu falo isso para meus mentorados e eles falam, nossa, eu não sabia, porque a gente é PJ, né? Já começa como PJ na carreira, geralmente. Fala assim, nossa, eu nunca paguei INSS, será que eu pago? Será que eu não pago? Vou perguntar pro meu contador, sabe? Porque às vezes ele tem um desconto ali que ele nem tá sabendo que acontece. Exatamente. E aí o INSS indo, às vezes, para 1, 2, 3 salários mínimos, Sim. que isso não vai dar nem para pagar a despesa fixa do médico. Geralmente né? o contador, ele não necessariamente, ele te faz um planejamento financeiro, né? Exato. Ou te pergunta se você quer o máximo, o teto ou o mínimo. Às vezes ele joga ali o mínimo, porque é obrigatório no Brasil, né? Se você não sabe, médico, o pagamento do INSS no Brasil é obrigatório. Se você é funcionário ou se você é patrão também. Exatamente. Se você, por exemplo, você tem uma PJ médico para receber seus plantões, você tem que pagar o INSS. Não é facultativo no Brasil, é obrigatório. Então você tem que pagar. Poxa, mas eu não paguei nada até agora. Não tem problema, algum dia você vai ter que pagar, mesmo que você pague tudo de uma vez. Aí minha recomendação é pagar o mínimo e se planejar para no futuro você conseguir se aposentar, porque esse mínimo não vai ser suficiente para pagar suas contas lá no futuro, né, Rafa? Exato. Então, assim, às vezes você tá pagando INSS sobre 1, 2 salários mínimos, porque normalmente o contador coloca o mínimo possível para você não ter uma carga tributária muito, muito grande. Só que você tem que fazer seu INSS, porque se você não fizer agora o seu INSS, sua aposentadoria, você vai ser aquele médico que aos 80 anos está trabalhando. Ah, Rafa, mas eu gosto de fazer o que eu faço, tá? Mas o problema não é trabalhar na aposentadoria, é ter que trabalhar por necessidade e não por opção. Sim. Então imagina só, se você chegar aos 60 anos, ficar só no consultório, trabalhando de segunda a quinta, separar a sexta para sua família, trabalhar meio período. Eu acho que isso que é a liberdade, né, pro médico. Conseguir ter essa opção de atender ou não, de sair da carga dos plantões, né, que acaba prejudicando até a saúde no longo prazo, né? Sim. É engraçado isso que você falou. Vou até pegar um exemplo aqui. Tem um médico que me encaminha todos os pacientes dele para eu fazer exame de nasofibroscopia, né? Esse médico, ele não me conhece pessoalmente, mas ele gosta dos meus laudos e ele fala para todos os pacientes. Então é uma conversa indireta, sabe? Telefone sem fio. Ah, entendi. Então ele fala pro paciente que tem que ser na minha unidade, no lugar onde eu tô trabalhando, porque o laudo que eu faço é muito mais detalhado, muito mais bem explicado. Só que, como eu nunca não conheço ele pessoalmente, eu sei dele através dos que os pacientes falam, né? Então, às vezes eles vêm, assim, o doutor fulano me indicou você. Você sabe que ele tem 80 e poucos anos? Eu falei, não sabia. Nossa, ele já viajou o Brasil inteiro, o mundo inteiro, quer dizer. Ele já viajou o mundo inteiro. E ele tava me falando que ele foi pra... Então, assim, eu sei sobre a vida dele através do que os pacientes trazem pra mim, sabe? Então, eu vejo que ele tem uma ótima relação com os pacientes, mas imagina só, um cara que tem 86 anos, já viajou o mundo todo, né? Já realizou vários planos, provavelmente deve ter ali uma carreira consolidada, mas por que ele ainda tá ali trabalhando? Será que é porque ele
Gosta, né? Gosta mesmo? Ou será que é porque ele nunca se planejou, quer continuar vivendo esse mesmo padrão de vida, de Exatamente. viagens, né? Exatamente. Então, não dá para saber, porque eu não conheço. Mas pode ser que esse médico poderia ter se aposentado antes, caso ele quisesse, né? Se ele tivesse planejado para isso, né, Rafa? Se tivesse Sim, sim. separado ali uma porcentagem dos seus ganhos para que ele conseguisse se aposentar no futuro. Até você falando isso, eu lembrei de uma cliente minha que a gente montou o planejamento, começou a investir. Hoje o nosso objetivo é aposentar ela daqui a alguns anos, só que ela gosta do que faz. Mas qual que é a intenção? Por exemplo, às vezes ela vai continuar trabalhando depois dos 60, mas essa renda passiva que entra, uma renda que não depende ali do seu esforço, que é dos investimentos, enfim, outras fontes de renda, isso vai suprir a liberdade dela para poder ir viajar, para poder às vezes fechar o consultório 15 dias e ficar fora e depois que voltar não sofrer as consequências, né? Sim, Então acho que tudo isso começa a te trazer mais liberdade. Então é um jeito de você conseguir depois da aposentadoria continuar trabalhando, diminuir a sua carga horária, mas manter o seu padrão de vida. Se você gosta de viajar, então ótimo. Você tem que trabalhar para construir um patrimônio, para gerar essa renda passiva e você conseguir fazer isso na aposentadoria e conseguir ter essa opção de parar. Eu acho que o problema não é parar. O problema é não poder parar. exato. Quando o médico quer desacelerar, ele não consegue, por quê? Tá pagando faculdade do filho, que tá na medicina, na filha, Hoje em dia o médico... pagando 20 mil de boleto lá e quando vai ver, só o custo de vida tá mais de 50 mil e aí ele não consegue desacelerar. É Então, difícil hoje um médico que consegue pagar a faculdade pro filho de medicina, hein? Porque, imagina, tá 12, 13 mil, mas se ele sim. tem 2, 3 filhos, como é que ele vai pagar a faculdade de medicina para 2, 3 eu filhos? conheço um médico que paga e ele tem que ralar para conseguir fazer isso. Claro Exato. que lá na frente vai compensar e tudo mais, mas se a pessoa não Talvez, tiver... né? Porque quanto mais pessoas entram na medicina, menos vai ser, Isso menor é vai verdade. ser, né? Isso é verdade. Os rendimentos, principalmente logo no início, né? Da carreira médica. E aí ninguém sabe se, por exemplo, lá no futuro, o normal, ao invés da média ser 18 mil, vai ser 12. E aí vai ser talvez menos do que a Exatamente. mensalidade que você pagou. É bom calcular isso, né? O ROI, né? Sim. Que a gente sempre fala, o retorno sobre o investimento. Quanto que você investiu na sua faculdade, na sua formação? Sei lá, vou chutar aqui, 1 milhão. Eu acho que é uma média aí, viu? Então, 1 milhão. Então, quanto tempo da sua carreira você vai demorar para pelo menos zerar o seu investimento, chegar nesse ganho de 1 milhão? E quanto mais médicos formados, né? Exato. O plantão, teoricamente, vale menos. Mesmo que o plantão se mantenha no mesmo preço, igual nos últimos 10, 15 anos não subiu o valor, a gente sabe que a inflação faz com que você consiga comprar menos coisas com esse mesmo dinheiro, né? Uhum. Então, o plantão tá valendo menos, né? Então, a gente sabe disso. Inclusive, Rafa, a gente tava falando sobre o INSS, a gente brinca aqui, né? Que a sigla INSS significa isso nunca será o suficiente, né? É verdade. INSS, isso nunca será o suficiente, porque realmente, se você ganha 20 mil hoje e tem gastos compatíveis a isso, nem o teto do INSS não vai ser suficiente para... Hoje o teto, se você for um autônomo, se eu não me engano, tá entre 8 mil, por aí. Corrige ali um pouquinho anualmente, né? Mas é 8 cerca mil. de inflação ali, mas é mais ou menos isso. Imagina, sim, médico, você aí ganhando 8 mil por mês. Quando você tiver seus 60, 70 anos, será que vai ser suficiente para custear a vida que você tem hoje? É essa pergunta que você tem que se fazer para se planejar, guardar, né? Você tem que ser capaz disso, né? O Estado julga que a gente é incapaz de fazer a nossa própria aposentadoria. Por isso que ele criou o sistema de aposentadorias que chama INSS hoje. Que não tá errado, né? A maioria não pensa nisso. Exatamente. E se não tivesse INSS ia ser pior ainda, né? Seria pior ainda, mas é por isso que a gente tá aqui, né, Rafa? Sim. Para educar os médicos financeiramente, para que você chegue no futuro e tenha a sua garantia de aposentadoria sem depender do INSS. E eu acho que assim, né, o INSS foi feito ali, por exemplo, se você ganha 3 mil, 4 mil, isso vai te ajudar, né? Você vai contribuir ali, às vezes você não tem essa educação, mas se você ganha já mais de 10 mil, 10, 20, 30 mil, se você não tiver um plano, acontece muito, às vezes a pessoa
trabalha, né, chega na aposentadoria, aí quando vê que cai aquela aposentadoria do INSS, fala, nossa, isso aqui não vai dar pra nada, o que acontece? Tem que cortar tudo, reduzir custo. Então, se você, médico, já tá fazendo mais de 10 mil e ainda não pensou nisso, você vai ter um sério problema lá na frente. Sim. Você tem que começar a pensar nisso agora. Às vezes você tá com 30 anos, 30 e poucos, e ainda não tá pensando nisso, tá deixando pro futuro. Já tá errado nisso. Se você não pensar nisso agora, quanto mais tempo você demora, mais difícil vai ficando, mais esforço você tem que fazer. Se você começa aos 30, é diferente de começar aos 50 e poucos anos. Sim. Mas se você tem 50 e poucos anos, você não tem que deixar de fazer. Você tem que correr, acelerar e falar assim, ó, nesses próximos 10 anos o meu foco vai ser me aposentar. Uhum. E aí sim você se esforça mais durante esse período para fazer mais renda, não para gastar e aumentar o padrão de vida, mas sim para investir e multiplicar o patrimônio, né? Tem alguns médicos que me procuram que até já fiz o diagnóstico que a gente faz, né, Rafa? Uhum. Já fiz alguns diagnósticos com alguns médicos com mais idade, né? E aí quando ele vê que não vai ser possível chegar a uma renda que seja suficiente para custear os seus gastos, né? Ele desiste, simplesmente desiste. Mas por que desistir não é opção, né? Porque qual que vai ser você não tem outra opção, né? A não ser fazer por você mesmo, né? Sim. Então, se você não tem outra opção, você tem que fazer, mesmo que quando você chega lá na frente, você não tenha acumulado um patrimônio que vai te dar uma renda passiva suficiente para custear todos os seus gastos hoje. Beleza, você não vai ter 100%, mas você vai ter Uma 50%, Exato. você vai ter, sei lá, 80%, se você se esforçar. Às vezes até você consegue, né? Mas se você não tiver um planejamento para aposentadoria, você nunca vai chegar. Porque a gente não tem realmente outra opção, né? Exato. A gente não pode deixar a cargo do governo um dinheiro acumulado para sua aposentadoria. Você não sabe nem se essa pirâmide essa pirâmide é a única pirâmide legalizada do Brasil, né? Vai se sustentar até a sua aposentadoria, né? Eu brinco com as pessoas, eu falo muito no meu Instagram sobre aposentadoria, né? Eu brinco que se você tem menos de 30 ou 30 e pouco, você não vai aposentar mais, porque essa pirâmide já se inverteu, né? Quando começou o sistema do INSS, tinha 16 jovens para cada aposentado. Hoje tem mais aposentados que jovens trabalhando, então essa pirâmide se inverteu. Essa conta não fecha. Vai chegar um momento que o dinheiro não vai ser suficiente, né? Já tem data, inclusive. E existe uma pesquisa que mostra que 80% dos aposentados dependem de renda ou de familiares ou de trabalhos extras para sustentar a sua vida, né? Então, a gente sabe que não é fácil e só tem uma saída, né? E essa saída é você se educar financeiramente e se planejar para que quando chegar lá no futuro você tenha renda suficiente para custear seus gastos hoje. Exatamente. Inclusive, agora a gente tem esse trabalho na DocMoney, o médico que quer montar um planejamento, né? A gente faz isso, né? A gente consegue entender ali a sua vida financeira, projetar isso para o futuro e realmente montar um plano de aposentadoria conforme os seus objetivos, que é extremamente importante isso, né, Danilo? Verdade. E outra também, a gente tem a parte de assessoria, né, Rafa? E na parte de assessoria a gente pode analisar a sua previdência privada atual e ver se realmente, né, vai ser suficiente para quando você chegar lá no futuro, você ter a renda para custear os seus gastos de hoje. E outra, também a gente pode comparar com outros fundos de aposentadoria, né, outras previdências privadas, para saber se é um bom fundo de aposentadoria ou não, né? Exato. Eu acredito, muita gente fala assim, influências de finanças, né, fala que fundos de previdência são ruins, são produtos ruins, mas assim, é claro que se você comparar com outros tipos de produtos, vai ter vantagens e desvantagens, né? Uhum. No fundo de aposentadoria tem uma vantagem fiscal muito importante, que é a redução dos impostos, né? Por exemplo, do recolhimento desses impostos. Exato, né? Tem uma previdência que depois de 10 anos cai numa alíquota de 10%, a menor alíquota ali de imposto. Então tem alguns benefícios e hoje, por exemplo, tem fundo de previdência que é 100% em ações. Sim. Então tem fundo de previdência que pega mercado internacional também. Então hoje, né, diferente de antigamente,
que a Previdência era só renda fixa, hoje não, você consegue montar uma carteira diversificada dentro da Previdência. Você tem que ter fundo de previdência privada para fazer a sua Previdência? Não. Não A necessariamente. gente estava conversando antes aqui, às vezes tem cliente que quer construir a aposentadoria em ações. Sim. Nossa, Rafa, mas não é muito arriscado? Lá nos Estados Unidos não existe renda fixa igual existe aqui. Exato. Então, o que eles fazem? Investem em boas empresas que vai gerar caixa para ele se aposentar. Uhum. Então, por exemplo, se você investe, eu vou dar um nome aqui de uma empresa, Petrobras. Né? Já aconteceu muita coisa com ela, mas ela sempre está de pé. É uma empresa muito antiga e que paga bons dividendos. Por que não ter ali um plano e estar recebendo isso no futuro? Sim. Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 100 anos. Sim. Então, Itaú. Então, são empresas ali que já se provou no tempo e você pode ali investir e ter uma renda, né? Como se fosse... Porque quando você investe numa ação, você vira sócio. Sim. Você não vai cair todo mês, mas anualmente você vai ter uma boa renda ali, que cada empresa distribui em uma data, né? Os dividendos para os sócios. Então, assim, não necessariamente precisa ser a previdência privada, mas pode ser ela também. Eu a gente entender o perfil e... Exato. Porque às vezes a pessoa já tem uma previdência, né? Sim. Vamos ver se não consegue melhorar essa que tem. Às vezes, se você quiser analisar também, né, essa previdência que você tem hoje, comparar com outros fundos de previdência que existem no mercado, você também pode chamar a gente que a gente faz essa análise para você, né? Compara. Sim. Se você não sabe, a portabilidade é gratuita, né, Rafa? Uhum. Portabilidade da previdência que você tem hoje para um outro fundo de previdência, hoje você não paga nenhuma taxa. Exatamente. Né? É essa facilidade que tem hoje. É com um número ali da Previdência, que tem ali, o número SUSEP, né? Que é o número da Previdência, a gente consegue fazer essa portabilidade em 15 dias, mais ou menos. Automaticamente, sem pedir autorização para o banco. Isso é automático. E você acaba não perdendo tanto, né? Exato. Indo para a próxima pergunta, Danilo. Eu sempre jogo a pergunta aqui pro Danilo, porque ele vive isso na prática, né? Vamos lá. Então aqui, ó. O que realmente significa estar aposentado por um médico? Na sua opinião, Danilo? Estar aposentado é ele fazer o que ele quer fazer, né, da vida. Não necessariamente ele não trabalhar, tá? Então, assim, por exemplo, vamos supor que eu goste muito de dar aulas, né, que é o que brilha nos meus olhos, o que faz com que eu fique feliz, né? Tem muito colega médico que é professor de faculdade, por exemplo. Uhum. Então, ele não quer parar, não quer perder o contato com esse meio acadêmico, né? Mas ele não precisa estar lá no consultório, ele não precisa talvez dar plantão. Então, às vezes a aposentadoria para o médico não é parar completamente, mas ele não precisar daquela renda entrando todo mês para que ele sustente, né, a sua vida, né? Ou seja, todas as contas serão pagas, mesmo que ele não trabalhe nenhum dia. Exato. Eu acho que é o principal, né? Poder reduzir o ritmo. Exato. Ó, esse ritmo tá muito cansativo para mim. Então eu vou pegar aqui um ritmo que eu fique confortável, né? Porque às vezes o médico não quer parar. Ele gosta do que faz. Eu acho que é até bom não parar eu falo que a pessoa quando se aposenta e para, ela fica doente. Ah, não então, sei, viu, Rafa? Mas se ela para e vai viajar ao mundo, aí é outra coisa. Só não fica em casa, entendeu? Não, é que depende. Acho que tem que ser ativo, entendeu? Eu acho que depende muito do perfil de cada pessoa. Antigamente, eu ouvia muito falar isso, sabe? Eu não vou me parar, porque se eu parar, eu fico doente, eu não vou ficar bem, começa a ter um monte de doença e tal. Mas acredito eu, tá? Que essa geração de hoje em dia, eles, se pudessem escolher, não estariam trabalhando, tá? Sim. E assim, não posso te dizer com propriedade de ser uma verdade, mas não sei se é porque a medicina está cada vez mais insalubre o ambiente, ou se o perfil do médico mudou, né? Talvez mais pessoas fazendo medicina, talvez peguem um perfil de pessoas que escolheu a medicina talvez não por vocação, gostar, né? vocação total, Exato. mas sim talvez pela Pelo parte ganho. financeira, Exato. ou por ser uma coisa que já vem de família, né? Uhum. E essa questão faz com que você tenha vários perfis de pessoas, e essas pessoas, se pudessem, né, poderiam ficar sem trabalhar, né, se tivesse uma renda ali suficiente para pagar suas contas, não trabalhariam, talvez. Eu sou professor, né? Uhum. Então, sou professor de residência. E eu vejo
que o perfil dos alunos, dos médicos mais novos, tem sido mais assim, sabe? Uma Tem pessoa... um prazo ali pra... É uma pessoa que pensa em parar, é uma pessoa que, se pudesse, não estaria trabalhando, se pudesse, não estaria ali, né? naquela residência, né? A gente tem visto cada vez menos médicos interessados em residência, a gente tem uma quantidade de médicos formados muito grande para o número de residências que não subiu, pelo contrário, reduziu o número Então, de vagas para apesar residência. de ter mais médicos, eles não estão se especializando. E quando se especializam, talvez não é através de uma residência, e sim de um curso, uma pós-graduação, entendeu? E olha que interessante você falar isso. O médico que gosta, né, de estudar, de se aprofundar, apesar de estar formando muito médico, no futuro vai se destacar quem tiver uma especialização. Sim. Porque a maioria quer só fazer a medicina, fazer plantão, tirar ali ter uma renda ok e tá bom pra ela, né? Sim. Então, isso pode ser um grande diferencial pra pessoa. E eu acho que não tem problema ter esse pensamento, né? De querer, se eu pudesse, eu não estaria aqui. Então tá, se você não quer estar aqui, então qual que é o plano? Qual que é o plano pra você sair disso? Exato. Entendeu? Qual que é o plano pra você conseguir ter uma renda passiva pra você fazer outra coisa? Legal. Entendo. Inclusive ontem, né, Rafa, a gente tava... esse episódio tá sendo gravado, então a gente tá falando de ontem, mas tem um episódio que a gente gravou sobre a renda imobiliária com o Murilo. Sim. E a gente tava lá no RIEX, né? Que é o evento dele, né? Que é o evento dele. E aí, se você tá assistindo esse episódio e não assistiu lá de renda imobiliária, pode voltar lá, que foi muito interessante esse episódio. Foi o episódio 22, eu acho. 22. Legal. Episódio 22. Legal, vai lá que tá bem interessante esse episódio. E ele fala, uma fala muito impactante que eu achei. Tem um médico que é mentorado dele, que reduziu um dia do consultório, porque ele trabalha de segunda a sexta, né? Uhum. Já não trabalha sábado e domingo, mas ele reduziu, por exemplo, para trabalhar só de segunda a quinta. Por quê? Porque aquela renda passiva que ele conseguiu com os imóveis fez com que ele pudesse ficar na sexta-feira com a família. Exatamente. Então isso é liberdade, né? Você construir renda passiva, uma renda que não dependa do seu trabalho, né? Do seu tempo. Porque hoje o médico, né, para ele fazer a renda dele é uma renda ativa, né, tem que fazer cirurgia, tem que atender, né, ele tem que estar lá presente. Fazer plantão. Exato, então uma renda passiva que não dependa do seu esforço, e às vezes isso vai começar a entrar, não necessariamente você vai parar de trabalhar, mas que nem esse médico fez, né, ele fez esse projeto para deixar a sexta-feira para a família. Exato. Às vezes ele diminui e trabalha 2, 3 vezes na semana, entendeu? O resto vem dessa renda passiva. Então, eu acho que a aposentadoria, ela não tem idade, né? Eu acho que ela é uma opção. Então, por exemplo, você tem 40 anos, se você pode fazer isso, por que não? Se você já tem 30 e poucos anos, por que não fazer isso? Sim. Né? Eu acho que quanto mais tempo, na minha opinião, né? Quando você tem uma frase, né? Se você trabalha demais, você não tem tempo pra ficar rico, né? Então, acho que você tem ali a criatividade quando você tá mais tranquilo, quando você não tá com tanto trabalho na cabeça. Então, ter esse tempo livre pra você pensar, se planejar, né? Isso, exato. Será que fazer algumas perguntas pra você mesmo, né? Será que você gosta ali? Será que você não pode fazer uma outra especialização? Ou abrir a sua clínica, né? Ter outros médicos trabalhando pra você? Eu acho que ter esse pensamento estratégico também, e você só consegue fazer isso quando você sai dessa rotina insana, né? Sim. Não, legal. Indo para a próxima pergunta, Danilo. Próxima pergunta. O que muda na vida do médico quando ele sabe que pode dizer não? O que muda? Ó, eu posso dizer não para esse plantão, eu posso dizer não para esse dia da semana igual esse médico fez. Eu acredito que seja a tranquilidade mesmo, né, Rafa? Quando eu me formei, eu peguei plantão no que tinha. Não era no que eu gostaria de estar, sabe? Por exemplo, eu não me formei e fui direto para um grande hospital de renome trabalhar, sabe? Eu me formei e fui para onde me ofereceram plantões, né?
E esses plantões eram em locais que tinha muita demanda de paciente, né? Tinha muito volume, né? Então você chegava ali. Eu costumo falar isso porque é uma dor que quem não é médico, igual você, Rafa, assim, não menosprezando o que você faz, nada disso. Mas assim, você nunca vai saber o que é estar em um plantão, entende? Sim. Por que que você nunca vai saber o que é estar em um plantão? Porque você não é médico. Então, a dor de estar em um plantão é muito grande, sabe? Por que que é grande? Você é ameaçado, você é coagido, você às vezes é menosprezado, sabe? Uhum. Talvez não com palavras, mas assim, o paciente duvida da sua capacidade, sabe? E isso é ruim, sabe? É, às vezes o paciente vai até você querendo, por exemplo, só um atestado, né? E e aí ele, na cabeça dele, só ele que é injustiçado. Então, E aí isso você diz não, já começa a ter problema ali, né? e assim, você tá ali como papel de médico, você para ajudar um paciente. E não necessariamente aquilo que você pode ajudar é assim, é você que vai oferecer, sabe? Às vezes o paciente está com um problema familiar e vai até um pronto atendimento para, sei lá, falar alguma coisa, para se livrar daquilo, para pegar um atestado. Aham. E não é você que vai conseguir ajudá-lo, sabe? Então, só quem faz plantão sabe o caos que é um plantão de 12 horas, sabe? O Uhum. quão ruim é dar um plantão de 12 horas, de 24 horas, de 36 horas. Eu tenho um colega meu que, no início da carreira, eu lembro, né? Disso, vários plantões, vários colegas colocando, né? 96 horas de plantão. Então, assim, é muito ruim, é muito ruim. Então, quando você tem, e aí respondendo a sua pergunta, voltando lá atrás, né? Aham. Você tem uma renda passiva, né? Ou você tem uma reserva de emergência, que você pode escolher em qual hospital você vai dar plantão, em qual lugar que você vai deixar de estar, já muda tudo, né? Uma segurança que você tem para que você deixe plantões em locais insalubres, em locais com muita demanda, em locais que você não tem confiança, por exemplo, na É. enfermagem, ou você não só na enfermagem, mas na equipe Aham. como um todo, Como um né? todo. E aí quando eu falo em enfermagem, não é só o enfermeiro, tá? É o A equipe, enfermeiro, o né? técnico, a recepcionista, todo mundo que tá envolvido na enfermagem mesmo, né? Aham. É, Seus pais são enfermeiros, são né? enfermeiros. Minha mãe e meu pai são enfermeiros. Eu respeito muito a profissão, né? E admiro, tá? Inclusive, se eu tivesse no início da minha carreira lá dando plantão com a minha mãe, eu ia ficar tranquilo. Aham. Porque realmente, assim, é um orgulho muito grande que eu tenho da minha mãe, né? E da profissão que ela tem. E, e assim, é muito diferente você estar em um plantão que você tem confiança na enfermagem e um outro plantão que você sabe que a enfermagem talvez não seja tão boa ou que Uhum. você não tenha uma comunicação tão legal, sabe? Sim. A gente tem visto aí cada vez mais casos de erros médicos e também de erros de enfermagem, né? A gente sabe que hoje em dia a formação ela tá pior, né? Por quantidade de cursos que abriram, de faculdades que abriram, e aí não tem uma fiscalização adequada desses cursos para saber se a qualidade é boa ou não. E tem se formado cada vez pessoas menos competentes, né? E eu acho que, assim, o que você falou, né, do plantão, né? Eu não tenho ideia do que é estar num plantão, É né? muito ruim. Mas, é assim, eu acho que a primeira liberdade do médico, antes da aposentadoria, eu acho que a primeira liberdade do médico é poder ter essa escolha. Ah, ainda eu preciso fazer plantão, mas eu posso fazer no plantão em um lugar que eu quero estar. Exato, Porque a pior coisa é você estar num lugar que você não quer estar. Eu exato. tive essa experiência, né? Era pra eu ficar com o negócio da família Sim, e eu resolvi começar do zero porque eu não queria estar lá. sim, Aquilo doía, né, em mim. E aí quando você não quer estar no lugar, às vezes você não consegue atingir seu máximo. Você vira aquele médico mediano. sim. Por quê? Você não quer estar ali, entendeu? Então, quando você
tem essa escolha, isso já é uma liberdade pro médico. E deixa aquele lugar que é um caos, às vezes pro médico que tá começando, que Sim. às vezes é uma boa formação, né? Sim. Eu acho que no começo ali você vai ter que ralar em qualquer profissão, você tem que pagar o preço pra conseguir alcançar o que você deseja. Sim, locais melhores, né? Exatamente. Ou fazer uma renda para que você consiga deixar esse lugar, né? Sim, eu acho que é a primeira liberdade do médico. Poder escolher ali Aonde ele quer estar. aonde eu tenho que fazer plantão, mas eu vou fazer um plantão aonde eu quero estar. Sim, tem hospitais mais tranquilos, né? Sim, Tem hospitais que valorizam mais a equipe, né? E aí, quando eu falo equipe, é a equipe inteira, né? Tanto médico, quanto enfermeiro, quanto os outros profissionais que estão envolvidos em um hospital. E até indo para uma próxima pergunta, Danilo, o que muda na sua visão? Você que já viveu isso do plantão e tudo mais, um médico que tem mais de 50 anos e tá lá no plantão, e você já contou algumas histórias aqui. O que Uhum. você acha que acontece quando o médico tem que manter o mesmo ritmo de trabalho depois que passa dos 50 anos? Rafa, acho que ele fica mais... Óbvio, né? Que ele tá mais experiente. Então ele consegue resolver as coisas de uma forma mais fácil. Uhum. Mas eu acho que ele fica mais... nem aí, sabe? Para as Aham. coisas, sabe? Nada impressiona mais. Porque quando a gente tá no começo da carreira, vem um paciente com muita dor ou com um problema que você sabe que realmente é um problema mais grave, você presta mais atenção, até porque você tem menos conhecimento, você dá mais atenção, você trata de uma forma mais carinhosa, talvez, Uhum. né? E aí, quando você já tá lá há muito tempo, você já viu tanto aquilo que você fica dessensibilizado com aquela situação, sabe? Aham. Então, pra você já é comum. Aham. Sei lá, uma crise de cálculo renal, você vê 5 vezes no mesmo plantão. Sim. E aí, mesmo que o paciente chegue com muita dor, você fala, já vi piores, então, tipo, você menospreza aquilo, sabe? Aham. E isso eu tô falando o que pode acontecer, tá? Que não necessariamente é o que acontece, mas pode acontecer isso, do cara se dessensibilizar com a situação do próximo. Uhum. E Ficar mais frio, né? mais frio em relação ao que acontece. É. Agora, falando financeiramente, né? Eu acredito que quanto mais ele fica ali, mais tende a ele não conseguir sair daquilo, sabe? Porque ele fica dependente daquilo ali, né? Ele não consegue largar. Vamos supor que ele tem um vínculo de um plantão ou de um hospital que ele não goste de estar, que ele não quer mais estar e ele ganhe relativamente bem naquele lugar. Ele não vai conseguir sair dali, entende? Porque ele tem que ficar ali pra conseguir manter o padrão de dele. vida, né? Então, se ele tem passivos, né? Se ele tem boletos para pagar que necessitam daquele trabalho, mesmo que ele não queira mais estar ali, ele vai ter que estar. Ele precisa. Então é isso. Então o médico que tá ali. E outra também, ele não tem um diferencial muito grande de barreira de entrada em relação aos outros médicos que estão formando, né? Então se ele tá numa porta de plantão de clínica, ele tem a mesma, entre aspas, e não tem nenhuma residência, né? E não tem nenhuma subespecialidade, não tem nada que gere uma barreira para um recém-formado tomar o seu lugar. Vai chegar um momento que vai chegar ali, sei lá, um filho de um diretor do hospital, vai tirar um ele. sobrinho, e vai tirar ele dali, né? Mesmo que ele não que ele queira ficar ali, ele vai ser tirado, né? Porque tem esse risco, né? E eu acho que também é o cansaço físico, mental também. Imagina só, você Acumulado durante os anos, né? passou dos 50, você já não... Ou dos 60, Não tem você muita paciência mais pra já isso. tá frio, você já viu aquilo um monte de vezes, não tem paciência. Eu acho que começa a fazer mal até pra saúde, né, Sim. do médico. E eu acho que você médico que tá escutando isso e às vezes vive isso, eu acho que pra tudo tem solução. Então, qual que é o plano que você vai fazer durante esses próximos anos pra conseguir mudar isso, né? Uhum. Eu acho que é não se conformar. Sim. Se não tá bom, você tem que mudar. Eu acho que
você tem que fazer alguma coisa que você goste, que você quer estar. Porque se você fazendo isso, você vira um profissional acima da média. Sim. Porque a média é aquela pessoa que tá onde não quer estar. Uhum. Tá trabalhando onde não quer estar, né? Então, quando você consegue mudar isso, né? Isso também é uma outra liberdade pro médico. Então, se você vive isso, então eu acho que você tem que agora priorizar nesses próximos anos, montar um planejamento de aposentadoria e Sim. sair, né, da onde você não quer estar. E a gente já fez aqui episódio de seguro, por exemplo, né? Porque qual que é a segurança, né, que esse médico tem de se ele, por exemplo, caso ele falte, né? Esse médico mesmo que a gente tava falando de 50, 60 anos, né? E meu pai brinca muito, né? Fala assim, pra morrer basta estar vivo, né? E então, qual que é a segurança que ele tem se ele não tem, por exemplo, um seguro, se ele não tá planejado financeiramente, Se não né, tem uma Rafa? reserva, Se não tem né? uma reserva, se não tem um plano de aposentadoria, né? E a Exato. gente já fez episódio de tudo isso aqui. Então, a gente já fez de seguro, né? A gente já fez de previdência, a gente já fez de outras fontes de investimento que ele tenha renda passiva para conseguir custear a sua vida, né? Então é muito importante ele ter esse conhecimento que a gente gera aqui gratuitamente também, né, Rafa? Exato. Para que ele não seja dependente totalmente desses plantões. E eu acho que é muito importante esse conteúdo, que às vezes o médico não olha para isso, né, para a vida financeira. Então, o médico ele tem uma coisa que às vezes nas outras profissões não tem. Ele consegue fazer um dinheiro rápido. Uhum. Se ele faz um plantão, algo ali, ele levanta um dinheiro. Só que às vezes ele não sabe direcionar bem esse dinheiro. Ele direciona para passivo, coisas que vão tirar dinheiro dele. Sim. É um carro financiado, é uma casa financiada, uma casa própria. Né? A gente até entendeu isso com o Murilo naquele episódio, né? Sim. Que ao invés de você se endividar para morar onde você quer morar, você tem que alavancar o seu patrimônio para gerar renda. Sim. Né? Não passivo. Sim. Então, eu tenho um terreno parado ali. Isso não é um ativo, isso é um passivo. Você tem que pagar IPTU, limpar o terreno. Sim. Então, eu acho que... Meio-fio, ele me deu o exemplo do meio-fio, né? Exato. Tem que fazer a calçada, tudo isso vai tirar dinheiro do seu caixa. Então, você como médico que tá fazendo um fluxo bom de dinheiro, você tem que pensar, o que eu posso fazer com esse fluxo para gerar um patrimônio que me gera uma outra renda, né? Sim. Então, comprei um terreno no condomínio, passivo. Exato. Pode valorizar, tá, mas a valorização não é dinheiro... Não vai pagar, não vai ser pagar. Dinheiro entrando todos os meses. Exatamente, Aí você tem que fazer a conta do condomínio, que você paga, do IPTU, do terreno que você tem que limpar, tudo Sim. isso, entendeu? Então, entenda isso, médico. Se você entender que você pode ser um investidor, você consegue a sua aposentadoria de um jeito mais rápido, né? Sim. Direcionando para o lugar certo a sua economia. E até uma outra pergunta, Danilo, o que você acha que muda pro médico que começa um plano de aposentadoria aos 30, ou aos 40, ou aos 50? Na sua visão, né? Essa demora, né? Tô com 50. Uhum. Não, eu tô com 30. Qual que é a melhor idade ali? Então, eu brinco que quanto mais jovem você começa a se planejar para aposentadoria, mais tempo você tem para errar, né? Exatamente. Então, você tem o direito, né, de quando você começa jovem, de colocar a maior parte da sua carteira em títulos mais arriscados, né? Então, por exemplo, se você tem, sei lá, 20 anos, você pode colocar 80% da sua carteira em renda variável, né? Porque se alguma delas cair, se você perder em alguma delas, não vai fazer muita diferença no longo prazo, né? Agora, se você é um médico que está próximo já da aposentadoria, sei lá, falta 5, 10 anos, você vai ter que juntar muito mais dinheiro, porque os juros compostos não vai fazer o seu papel no longo prazo. E além disso, né, ou seja, você vai ter que realocar grande parte do que você ganha para esse fundo de aposentadoria. E além disso, os juros compostos não vai fazer o seu papel no longo prazo e você não vai poder arriscar tanto quanto um jovem pode arriscar
de colocar a maior parte do que você ganha Em risco, né? em ativos de risco, né? Eu acho que quanto mais cedo você começa, que nem você falou, juros compostos, juros sobre juros, o investimento vai trabalhando para você. Você vai ter mais tempo para o próprio investimento acumular. Sim. Pensa que você está plantando uma árvore e ela vai ter mais tempo para crescer e gerar frutos para você. Sim. E quando você já começa mais tarde, você já tem que comprar. Quando você compra a muda já, já mais crescida, então você tem que acelerar para você conseguir alcançar isso. Mas eu acho que é isso, né? Independente da idade, você ter esse plano, né? Eu às vezes monto o planejamento para quem tem 50 e a gente coloca aos 60, 10 anos. É um tempo bom. Uhum. Se o médico se esforçar nesses 10 anos, ele consegue atingir o objetivo. Porque ele começa a priorizar. Tá, será que eu vou fazer essa viagem esse ano? Será que eu preciso fazer 3 viagens no ano? Eu vou fazer 2 e vou juntar mais patrimônio para eu ter mais liberdade. Eu acho que também não é deixar de fazer as coisas que você gosta, mas é pagar o preço para você ter mais liberdade no futuro. Ah, eu posso morrer, tá, mas a probabilidade é muito grande de você não morrer. Então, tem até um vídeo que eu assisti, né, a pessoa pergunta, se você pudesse dar uma dica para quem tá assistindo, a pessoa fala assim, não escute essa frase, né, como que é? A frase você não sabe se você vai estar vivo amanhã? Eu vou gastar hoje porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, né? O problema é que eu tô vivo, mas eu não tô sem dinheiro. Então acho que é isso, né? Ter esse equilíbrio, você ter provisão pro futuro, mas conseguir também usufruir o presente, né? Exato. Eu acho aqui, né, Danilo, que a gente tem alguns perfis, né? Do médico. Aquele médico que já entendeu isso e tá começando cedo. Uhum. E aquele médico que tá começando tarde, né? Às vezes, quem tá assistindo a gente é um desses dois perfis. Tá. Eu acho que esse médico que tá começando cedo, o que ele tem que fazer? Às vezes ele não tem um planejamento, ele não tem uma direção, mas ele economiza, tem uma reserva. Então, se esse médico começar a se aprofundar nesse assunto, em pouco tempo ele alcança a liberdade dele, a aposentadoria dele, né? Já esse outro perfil que tá deixando para depois, que às vezes não se preocupa e já tem uma idade mais avançada, esse vai ter que acelerar mais. Então esse, assim, tem que começar para ontem. Tem um especialista ali ajudando, pode chamar a gente também, né? Uhum. Que a gente faz o diagnóstico, mas não perder tempo. Não deixar assim, depois eu vejo. Tem que ser. É uma coisa que a gente vê. Às vezes um médico que a gente tem na consultoria, né? Indica outro médico. Ele tá muito interessado. E se a gente deixa ele chamar a gente, ele não chama. Não chama. Porque entra na rotina e tudo mais e acaba deixando pra lá. Então a gente chama e acaba começando esse trabalho. Então começa a priorizar isso, né? Não deixa pra depois. Não. Essa questão de você se planejar pra aposentadoria tem que ser um pensamento de urgência, né? Pro médico, principalmente, né? Que você não tem um faturamento alto, consequentemente tem um gasto alto e não tem nenhuma garantia de que você vai continuar tendo esse faturamento alto no futuro. Exatamente. Eu acho que o ponto principal aqui, né, Danilo, desse podcast é que a aposentadoria, se o médico ele não entende que ele tem que se planejar, ele vai trabalhar pro resto da vida dele. Sim. Agora, se esse médico começa a se planejar e montar esse planejamento, ele consegue ter a liberdade dele. Então, acho que esse episódio é para você, médico, entender a importância de você começar a se planejar o quanto antes e não ir no automático, né? Uhum. Eu tô me importando com a renda. Não, o que te enriquece não é a renda. É o patrimônio que você constrói com o que sobra dessa renda. Sim. Então, é você ter esse planejamento de longo prazo e acelerar isso. Exato. E também não é sobre parar, né, Rafa? É sobre você estar no controle, né? Você está no controle da situação, né? Não necessariamente a gente está falando em parar totalmente, né? Mas a gente está falando sobre estar no controle. Se você sabe que se você mantiver esse ritmo, você vai conseguir parar em 10, 20, 30 anos, 2 anos, você tá tranquilo. Sim. Né? Agora, se você não tem nem noção de quanto que você precisa ter de renda no futuro, se você não tem noção de quanto tempo você precisa para ter essa renda, de quanto que você precisa trabalhar
E quais são os empregos que você tem que ter, o local que você vai trabalhar, né? Onde você quer estar daqui 10, 20 ou 30 anos, você não sabe, né? Se você vai conseguir chegar lá ou não, Sim, né? exatamente. É ter esse planejamento, né? Eu acho que o médico tem que fazer algumas perguntas, né? É, exatamente. A Assim, primeira pergunta eu acho que é: quanto eu quero ganhar quando eu me aposentar? e em quanto tempo eu quero alcançar isso, né? Exato. Porque aí você tendo pelo menos isso, você já sabe o esforço que você vai ter que fazer mensalmente Com para essas duas alcançar. perguntas, eu acho que a gente consegue ajudar o médico já, né? Isso. Ó, então eu quero ter tanto de patrimônio para eu conseguir me aposentar. Então ter meta, né? Sim. Não é só fazer dinheiro, é você ter um objetivo com esse dinheiro, senão você vira nesse ciclo de aumentar a renda, aumentar padrão de vida, aumentar a renda, aumentar padrão de vida. E aí você não sai, você fica preso nessa rotina, né? Sim. Legal, Danilo. Agora caminhando pro fim, né? Tem aquele Minuto Doc Money. Eita. Então eu vou fazer o Minuto Doc Money com o Danilo. Para quem não sabe, a gente tem a gente faz uma pergunta no final e o Danilo ele vai ter 1 minuto para responder, tá bom? E não tá ensaiado isso. Agora ficou tenso, hein? Pergunta, Danilo, coloca aí, ó. Eu vou fazer aqui, ó. Se a sua renda depende 100% do seu trabalho hoje, você está se preparando? Então vamos lá. Rafa, depois que eu me formei, né? Eu sempre tive essa preocupação em saber se algum dia eu poderia parar ou não, né? É uma coisa que meio que já veio como se fosse configuração de fábrica pra mim, sabe? Uhum. Mas você, médico, que não tem isso, né? Que não tem Isso. essa Uma dica configuração pra esse médico. de fábrica, né, na sua cabeça, você tem que começar a pensar sobre isso, tá? Porque se você depende 100% dos plantões, você nunca vai conseguir se aposentar. Deu tempo? Olha aí, ó. 37 segundos. Mas isso é interessante, né? Pra você que tá assistindo, médico, é isso. Se você tá dependendo 100% do que tá entrando pra você, alguma coisa tá errada, você tem que mudar isso. E uma resposta, assim, falando da minha vida pessoal, né? Hoje, eu não posso parar de trabalhar porque a minha renda passiva ainda não é suficiente para suprir todos os meus gastos. Mas tá em construção. E é isso que a gente chama de liberdade financeira, né? Mas, óbvio, eu estou nesse caminho, né? Eu tenho essa consciência, eu estou estudando para isso, estou me desenvolvendo para isso. Então, se eu tô no percurso, se eu tô no caminho, ótimo, né? Você tá, né, nessa jornada. Agora, se o médico nem pensou ainda sobre isso, eu acho que ele tem que ligar um alerta na cabeça dele e ir atrás disso, né? Não necessariamente atrás de um profissional, mas talvez atrás de conhecimento, né, Rafa? Exato. E esse conhecimento a gente oferece também, né? Exato. É ter esse start, né? Não cheguei, mas eu tô caminhando pra isso. Eu tô no percurso. Tô na direção Na direção certa. Legal. Exato. Ótimo, Danilo. Obrigado por esse episódio. Você que tá assistindo, não esqueça, né? Até tem quantas pessoas assistem no... 90% das pessoas assistem e não seguem o canal. Então siga esse canal, compartilhe esse conteúdo. Compartilha no grupo de plantões. Exatamente. Se você quiser que a gente fale algum tema aqui, deixa aqui nos comentários ou manda pra gente. Solicita também embaixo nas perguntas desse mesmo episódio, se você quer que a gente fale sobre alguma coisa. Muita coisa a gente já falou, né? Sim. Mas a gente pode também chamar outro. Se você sabe de alguém que também né, tem interesse... Que vai agregar aqui pro conteúdo. Você pode recomendar também que a gente chama. Beleza. E lembrando, gente, você médico, você estudou demais pra passar perrengue. Então pega esse conteúdo aqui, porque com esse conteúdo você realmente vai prosperar na sua carreira. Legal. Cuidar do seu dinheiro é também cuidar da sua saúde. Muito obrigado e até o próximo episódio do Doc Money. Tchau, tchau.